todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia, tecnologia e sociedade. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, nossos ouvintes e aos internautas que Sempre, sempre esqueço que nos acompanham no YouTube. claro. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema, então você já sabe, basta nos contatar se quiser, né, no podcast @segurançalegal.com, YouTube, Mastodon, Blue Sky, Instagram e agora o TikTok também você consegue fazer, né, e assistir alguns cortes lá dos episódios que vão ser publicados lá também, e também a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, apoia.se/segurança legal. A gente sempre pede também que você considere apoiar esse projeto independente de produção de conhecimento, é bastante importante, né, que a gente que você apoie para que esse projeto, para que o podcast Segurança Legal continue existindo, Vinícius. Ok? Ok, perfeito. Nenhuma vírgula, né? Repara. Eu vou começar com uma pergunta, né? Você já viu ali o título, enfim, já sabe, né, do que nós vamos falar aqui, mas a pergunta é: será que nós testemunhamos, a humanidade acabou de testemunhar o primeiro ataque, né, o primeiro cyberataque realizado por inteligência artificial? Será que a IA da Anthropic um dia acordou e falou assim: "Eu vou fazer um cyberataque aqui atingindo algumas empresas e tal"? O que que o relatório da Anthropic, que é a dona do Claude, o que que esse relatório envolvendo nessa avaliação de um cyberataque que houve, que teria havido a participação da IA, o que que ele nos colocou aqui? Guilherme, quando tu fala, quando faz esse questionamento, ele é bastante relevante porque a gente já teve outros dois casos em que a coisa foi meio deturpada, foi colocada com, né, foi feito uns caça-cliques aí na internet. Aham. A primeira delas foi aquela situação em que o Claude tentou subornar, não, mentira, tentou chantagear um engenheiro que queria desligar ele e para chantagear ele usou e-mails desse engenheiro aos quais ele teve acesso e que ele ali tinha um caso extraconjugal, ele ameaçou o engenheiro de que ele ia entregar se ele desligasse, se o engenheiro desligasse a IA, né? E Ah. na verdade, na coisa não. Sim, aconteceu esse negócio de chantagear, isso de fato aconteceu, mas isso foi num cenário controlado, os e-mails eram falsos, né? Eles criaram para simular uma situação, tá? E de fato a IA tentou chantagear o engenheiro. De fato, isso aconteceu, mas no ambiente controlado, não é uma coisa que saiu, né, solta por aí fazendo coisas desse gênero. E teve alguns outros parâmetros do teste também que modificaram um pouquinho a realidade. Mas enfim. Mas de E fato aconteceu num ambiente bem controlado. Oi. só para também destacar, né, eu acho que a gente ainda não entrou de vez na era dos agentes, né, de uma IA Aham. autônoma no sentido de ela tomar decisões, ela ainda é muito dependente do que a gente pede para ela fazer, né. E esses Uhum. movimentos aí que a gente tem visto nos últimos tempos de a gente que vai, que mexe no browser, que faz compras, né, Uhum. eu acho que, a gente está ainda dando os primeiros passos, né, rumo a uma autonomia maior da IA, né. Isso É. aconteceu aqui ou não? Tu diz nessa Nesse situação ataque? aqui? É. Aí só deixa. Eu só ia citar daí um segundo caso que também fizeram um pouco de alarde fora do que havia sido colocado, que é o seguinte: que é botar uma máquina de vendas lá na Anthropic, e essa máquina de vendas ela gerenciava que produtos ela iria vender, por qual preço, e obtinha esses produtos também de fornecedores, tá? E aí o pessoal fez logo uma matéria, aqui no Brasil inclusive saiu, a IA, botaram a IA para gerenciar um mercadinho, uma Uma coisa assim, empresa, e é. uma empresa, e ela quebrou a empresa, tá? Na verdade, é aquelas vending machines, sabe? Aquelas máquinas de venda, que tu coloca dinheiro e compra, e de fato a máquina deu prejuízo ali, tá? Mas não é uma coisa que agora alguém teve a ideia de botar a IA para gerenciar o negócio e a IA quebrou o negócio. Aí fica aparecendo, né? E agora a gente tem nesse relatório, a gente tem uma outra situação mais avançada, bastante interessante, tá? Mais avançada e com o uso principalmente de agentes,
tá? Eu acho que cabe a gente dar uma rápida explicação nessa questão de agentes e de ferramentas para conseguir entender. Assim, quem é da TI e já está usando IA, já está estudando IA, tá? Já vai ter uma noção, né? Mas De boa parte das de pessoas... deixa Oi, fale. e eu acho que antes disso também, Vinícius, o que que é um modelo em primeiro lugar, Uhum. até chegar no agente? Tá, vamos lá. Então, o modelo é o que você poderia chamar de cérebro da IA, tá? Esse modelo é o que tem que ser treinado e é o que as empresas levam meses para fazer e gastam um monte de dinheiro com Milhões, né. eletricidade, GPUs, inclusive na aquisição de conteúdo para treinamento, até aí, tá? Gastam um monte de dinheiro, faz o treinamento desse cérebro, ok? Desse modelo. Uma vez que está feito o treinamento, a gente passa por uma fase de inferência, mas esquece o nome, o que importa é que a gente passa por uma situação que a gente consegue utilizar, para a nova etapa. E aí é que você entra quando você usa o ChatGPT, quando você utiliza um Claude AI, ou o Gemini, etc. São ferramentas que usam esses modelos já treinados. Em essência, é isso. Tá? Acontece que esses modelos já faz uns, acho que já faz uns 2 anos, se não até mais, para cá, eles começaram a ser preparados para usar ferramentas. Tá? O que é esse usar ferramenta? Então, o ChatGPT, até um tempo atrás, ele respondia só com base nos dados que tinham sido utilizados para treinar ele. Tanto Sim, que tu perguntava alguma coisa mais recente, ele pegava coisas que actual, eram né. velhas, e nada mais recente ele conseguia trazer. O Perplexity foi uma ferramenta que quebrou um pouco essa fronteira, ou seja, eles usam o modelo da OpenAI, usam o GPT, mas também usam o Claude, etc., independente do cérebro, e eles então integraram isso com uma ferramenta de busca. Então, eles usam a IA, usam os modelos, para, vamos dizer assim, comandar uma ferramenta de busca, pega os resultados, analisa esses resultados e te dão esses resultados mastigados pela IA. Essa é a diferença entre tu usar o Google e usar o Perplexity fazer uma pesquisa. Tá? Com o tempo, todas essas ferramentas, todas essas aplicações, eu não vou usar aplicações para não misturar com ferramenta, né? Todas essas aplicações, ChatGPT, o Claude, o Gemini, etc., todos eles começaram a te dar opções de várias ferramentas. Não só busca na internet, mas ferramentas que, inclusive, elas podem interfacear com os teus arquivos na tua máquina, certo? Então, tu pode Já mandar comandos... falamos sobre isso aqui, né. Isso, o Claude, se tu instalar o Claude... Usuários de macOS, tá? Já tem essas funcionalidades há algum tempo, porque eles acabam, a OpenAI lança primeiro para o Mac, tá? A Claude fez a mesma coisa, e para o Windows veio um pouco depois, mas tu pode instalar, por exemplo, o Claude, a aplicação Claude, né, na tua máquina, e lá vai ter algumas ferramentas. Cuidado com isso, tá, gente? Cuidado com isso. Tem algumas ferramentas que tu pode ativar que permite que ele controle o teu navegador, que ele controle, que ele consiga gerenciar arquivos na tua máquina, mover, apagar, criar pasta, etc. Eu fiz um teste com relação a isso há um tempo atrás para organizar uma pasta de downloads, funcionou tri bem. Só que são ferramentas que tu tem que tomar um pouco de cuidado, porque eventualmente elas podem sair do teu controle e fazer coisas que não deveriam fazer. Mas enfim. Então notem que a IA, esse modelo que a gente falou, que é o cérebro, ele é capaz de interpretar aquilo que a gente escreve, mas ele é capaz de interpretar também aquilo que ele recebe de outras fontes, como, por exemplo, de um mecanismo de busca, certo? Ele interpreta, consegue analisar, é aquela coisa de simular o raciocínio humano, né? E ele analisa aquilo, escolhe o que é mais importante, te mostra, dá um resumo, coisas desse gênero. E aí, Guilherme, a gente cada vez mais está migrando para uma IA agêntica, tá? Agêntica. Isso, que é um agente. E aí o que ela faz? O que essa IA faz? Ela usa um modelo, ela tem um modelo que tem formas de interfacear com o nosso ambiente, seja o que for, pode ser desde câmera de vigilância, um programa de edição de código para programação, um programa de edição de Portas, imagem, portas fechaduras, físicas, fechaduras, sistema solar de energia, um roteador, tá? E etc. Então, tu consegue entregar para um modelo de IA várias ferramentas, tá? Para ela utilizar essas ferramentas. Para quem está por dentro da questão mais técnica,
normalmente utilizando MCP, tá? É o Model Context Protocol. Mas o que importa é que existe um protocolo, existe uma forma padrão para te entregar essas ferramentas para os modelos de IA, certo? Quem criou É, esse padrão foi a Claude, tá? Foi a Anthropic. Anthropic. E aí todo mundo hoje segue esse padrão. Tá? Todas as ferramentas utilizam o MCP. Então, por exemplo, eu tenho uma situação que eu mesmo fiz aqui. Eu tenho meu sistema solar aqui, de geração de energia. E eu quero saber quanto de energia eu produzi no ano passado, nesse mesmo mês. Daí eu tenho que ir lá, pegar o aplicativo, ver naquele mês quanto eu fiz e eu mesmo comparar. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma ferramenta e essa ferramenta consulta os meus parâmetros de produção de energia, e eu entreguei essa ferramenta para um agente de IA e disse para ele, e literalmente, tá? E por escrito, ó, tá aqui uma ferramenta que te permite acesso aos parâmetros, aos dados de produção de energia do meu sistema solar, tá? E aqui tá essa chamada que te entrega de um mês específico, essa aqui de um dia, essa aqui de um ano, e entreguei essas ferramentinhas para ela. Só isso, tu entrega para ela isso. E aí, num chat lá, com esse agente, tu pode perguntar outras coisas e tal. Daqui a pouco tu pergunta: quanto eu produzi de energia no ano passado, no mês de fevereiro? Tá? Cara, aí bom, o usuário está querendo saber quanto ele produz de energia em fevereiro. Aí ele vai olhar a coleção de ferramentas que ele tem e vai dizer: eu tenho uma ferramenta aqui que me dá acesso aos dados de produção de energia do meu usuário lá e tal. Aí ele vai olhar a ferramenta, ele vai ver que tem uma chamada que mostra o resultado de um mês, e vai do dia e tal, ele pediu de fevereiro. Fevereiro é um mês, então ele vai pegar aquela chamada ali, vai pegar a produção de energia de fevereiro lá do meu sistema, vai chamar aquela função vai conectar com um programa normal de computador, digamos assim, normal, que não é uma IA, ele vai conectar, vai pegar os dados e vai devolver os dados para a IA, para o modelo. E aí o modelo vai olhar aquilo e vai dizer, tá, beleza. E ele vai dizer, ó, tu produziu tantos quilowatts de energia. Aí se eu disser para ele, compara com fevereiro do ano anterior, ele vai buscar dos 2 meses, vai fazer uma comparação e vai dizer, tu produziu tantos por cento a mais ou a menos e tal, aí já IA trabalhando os dados que ela recebeu. E assim tu pode fazer com qualquer coisa. Qualquer sistema que tu tenha, qualquer coisa que tu tenhas, tá? Que tu possa ligar num computador em algum momento, numa rede por aí, em qualquer lugar, um termômetro, o que tu imaginar, tá? E pode ser atuadores também, pode ser um negócio que desliga alguma coisa, ou que liga um equipamento, qualquer coisa. Se tu fizer essa interface MCP, que a gente chama, e entregar isso para a IA como ferramenta, a IA consegue usar essa ferramenta. Qualquer coisa, certo? E o que acontece aqui nesse caso da Anthropic, tá? desse relatório da Anthropic? O que foi feito é cybercriminosos, que eles apontam como sendo com um grande nível de certeza, de confiança, tá? Seria um grupo financiado pelo Estado chinês, tá? Um grupo de hacking financiado pelo Estado chinês. Eles dizem isso com certo grau de certeza. Eles fizeram um ataque de, assim, um cyber-ataque em que fizeram toda a etapa de reconhecimento de um alvo, levantamento de informações sobre esse alvo, levantamento de vulnerabilidades, a exploração dessas vulnerabilidades levando a uma invasão, e aí o movimento lateral que envolve tu buscar outros sistemas depois que tu entra na rede, tu entra no ambiente do teu alvo, tu começa a catar outros sistemas ali que tu consegue acessar, e a partir dali eles buscam outras credenciais e aí tentam usar essas credenciais, tá? Então, eles teriam feito um agente de IA para fazer um ataque cibernético desse tipo, saca? A Anthropic publicou, e aí esse podcast é baseado nesse relatório deles, né, que foi publicado aqui, e a gente vai deixar, como sempre, no show Show notes, estou notes. abrindo ele aqui, mas basicamente eles começam dizendo e exaltando, né, que a Anthropic tem uma série de medidas de safety e security, que é aquela Aham. diferença, né, entre a segurança de funcionamento e a outra segurança, a gente acaba usando a segurança a mesma palavra para designar 2 coisas diferentes, né. Eles destacam também que toda essa construção dessas medidas de segurança que eles falam,
vão na linha de, inclusive é realizado por um setor de Threat Intelligence, ou seja, de inteligência de ameaça, ou seja, eles estão sempre buscando saber o que que os criminosos estão fazendo para subverter aquelas medidas, né, e é interessante começar a pensar em como a segurança é importante, para as empresas que fornecem esses sistemas, né, de IA de maneira geral. Eles encontraram isso em setembro, né, dessa mega operação que eles chamaram, que teria atingido, 30 companhias. Eles decidiram então, trazer à tona os detalhes técnicos disso, e eles destacam que seria, né, uma mudança, o que teria representado uma mudança em como que os cybercriminosos estariam agindo, né. E eu acho que daí é que a tua explicação sobre os agentes, né, ela é importante, porque a IA aqui não é né, a gente não está diante de uma IA aqui que, por vontade própria, decidiu atacar sistemas, né. A gente Exato, está exato. diante, caso alguém pudesse ter pensado isso, né, mas Aham. seria um pensamento legítimo de se pensar quando você não conhece o caso, o que a gente está aqui é diante de um novo comportamento de agentes criminosos que conseguiram, e aí o Vinícius vai nos explicar melhor como, né, usando agentes, automatizar certas, operações ou certas ações que já são realizados ou que já são realizadas por atacantes normais, por atacantes pessoas, digamos assim, né. Foi isso, né, ou seja, você aumentou, né, a potência do agente atacante ali, com a ideia lá do co-inteligência do livro aquele, né, que a gente está lendo, do Ethan, enfim, Molek, né, Ethan Molek. Molek, né. Uhum. Foi isso, né, Vinícius? Exatamente. Assim, quando a gente vê esse uso, digamos assim, né? Eu até estou ajeitando aqui, Guilherme, já para poder compartilhar com todos, Ah, inclusive sim, as seria imagenzinhas eu ia te falar isso, que são bem interessantes, tá? Daí do relatório. O que foi feito, não, assim, de novo, é aquilo que a gente comentou no início. Não é que a IA saiu enlouquecida fazendo tudo por conta. Não se trata Uhum. disso. Ela simplesmente foi utilizada, como tu bem falou, ela foi utilizada para fazer para automatizar etapas de um ataque. A grande sacada é que esses caras automatizaram grande parte do ataque. É isso que mais chamou a atenção. Porque existe uma coisa, eu acredito que muita gente já deve ter ouvido falar do vibe coding, né? Que é a história de tu programar um software sem saber programar. Então tu chega ali, não é que tu não sabe programar, mas tu chega ali para IA e diz assim, eu quero uma aplicação que faça não sei o que, blá, blá, blá. Tu vai na vibe e deixa que ele gere o código, aí tu testa, vê se funciona, funcionou, vai adiante, vai modificando até chegar no programa que tu quer, tá? Isso hoje é meia boca, mas vai ficar bom. E existe vibe hacking, tá? Vibe hacking, tu vai usando a IA para te ajudar em coisas bem pontuais em algo envolvendo segurança da informação. Tá? Um pentest, o desenvolvimento de algum payload alguma sequência lá, né, que tu precisa para explorar uma determinada vulnerabilidade, alguma coisa assim, alguma ideia para, eu já testei tudo que eu podia fazer aqui nisso aqui, mas eu ainda acho que pode ter um problema aqui, eu não estou achando. Tu pode discutir com a IA isso, sabe? E pode até fazer com que ela gere código para te testar certas possibilidades. E isso te acelera muito o trabalho, tá? Isso te dá uma vantagem muito, muito grande. Inclusive para testar várias possibilidades ao mesmo tempo. E aí, o que esses caras fizeram, eu vou compartilhar aqui aqui o reporte, tá? O que esses caras fizeram foi o seguinte. Esse aqui é o repórter, esse aqui é uma versão que saiu, essa foi atualizada hoje, tá? Dia 17 de novembro, tá? Inclusive eu e o Guilherme estava discutindo aqui, pô, vai na página tal. Cara, não tem página tal, tá em outro lugar, É, não é não sei o quê. A gente foi olhar essa é uma atualização hoje, tá? é. Desse Depois que eu documento. baixei o documento hoje de manhã, a gente teve outra atualização ali. É. Mas eu vou direto para a imagem aqui, depois tem todos os detalhes, a gente vai compartilhar isso aqui com vocês, mas aqui, ó. Essa imagem, ela meio que, ela tenta organizar um pouquinho o que eu expliquei para vocês com relação à ferramenta, tá? Então, o ataque teria sido desenvolvido em 3 etapas, tá? Então, a primeira fase em que ele define quais são os alvos, o operador define quais são os alvos, tá? É a Phase 1, que está bem ali à esquerda.
E lá em cima, aí depois a 2, a 3 e a 4 são esses quadradinhos, são esses retângulos aí que estão sombreados, tá? A fase 2, a fase 3, a fase 4 e 5. O que que interessa a gente para a gente entender de uma forma razoável esse ataque? Cada uma dessas fases, então a fase, por exemplo, de reconhecimento, envolve varredura de rede, que a gente tem que encontrar serviços rodando, a gente tem que buscar dados sobre o alvo, tem uma série de coisas que a gente vai fazer. E aí, o que que esses atacantes fizeram? O que é que esses cybercriminosos fizeram? Eles criaram ferramentas, estão vendo o que diz aqui, Scan Tool, tô vendo quem tá vendo no YouTube, tá? Quem não tá vendo, sim. imagine as caixinhas, tá? Tá escrito aqui, Scan Tool, Search Tool, Data Retrieval Tool, Code Analysis Tool. Essas ferramentas é que nem o esquema que eu fiz aqui do meu sistema de energia solar. Eles criaram interfaces MCP, desse protocolo para te entregar ferramentas, uma interface para a IA conseguir usar uma ferramenta de varredura de portas. O que é uma ferramenta de varredura de portas? A gente encontra uma determinada máquina, um servidor na internet, e a gente tem que saber que portas nessa máquina estão abertas para a gente conseguir ver que serviços que tem lá, e aí procurar informações sobre esses serviços, procurar vulnerabilidades que esses serviços tenham, e aí explorar essas vulnerabilidades. Então o que eles fizeram foi criar ferramentas para cada uma das etapas. Então uma primeira etapa de levantamento de dados, uma segunda etapa em que eles começam a procurar ferramentas de exploração dessas vulnerabilidades, e uma terceira etapa... Lembrando só, né? Oi. Essas ferramentas muitas vezes já estão disponibilizadas na web aí, né? Sistemas já conhecidos, né? De exploração de vulnerabilidades e tudo mais. Inclusive, no relatório, eles colocam que as ferramentas são todas open source. Então, são ferramentas padrão que tu encontra na internet, só que tu faz uma interface para o IA conseguir chamar aquela ferramenta. Então, só que em vez por exemplo, uma ferramenta que vai lá e consulta, faz uma pesquisa, traz o resultado da pesquisa e analisa o resultado da pesquisa, em vez de fazer isso, ela chama uma ferramenta que faz varredura na rede, como o Nmap, que quem entende tecnicamente aí, é uma ferramenta extremamente comum de fazer varredura. Então, ela tem o Nmap, eu crio um código em volta do Nmap ali que permite que a IA chame o Nmap para executar o comando, e depois o resultado disso a IA receba de volta e a IA analisa esse resultado. Então eles fizeram isso com várias ferramentas. As ferramentas que a gente utilizaria manualmente, eles fizeram isso com várias ferramentas, né, para automatizar esse processo e eles não terem que fazer. Então, na fase 2 aqui, na fase 1, o operador humano escolhe o alvo, determina os alvos. Na fase 2, a IA passa então a usar ferramentas para levantar informações sobre esse alvo. São essas ferramentas que os atacantes disponibilizaram para a IA. Na fase 3, a IA começa, então, usa aqueles dados que foram levantados na fase 2 e começa a procurar possíveis ferramentas de exploração desses problemas. E encontra possíveis ferramentas e técnicas. E aí a IA pode ajustar as ferramentas, ela consegue executar as ferramentas e consegue criar ferramentas. Ela consegue criar algum código ou coisa parecida. E aí ele passa para a fase 4 e 5, que é a da efetiva exploração dessas vulnerabilidades. E depois que ele explora essas vulnerabilidades, consegue botar um pezinho dentro da rede lá do cara ou dentro do servidor, a partir dele, a etapa 5 é começar a coletar credenciais de acesso, procurar arquivos de configuração com chaves de acesso e coisas desse gênero. Tá? E é o tal do movimento lateral que ele faz depois que entra lá dentro. Isso. E então os atacantes, o que eles fizeram foi pegar a IA da Anthropic, que é o Claude, tá? E entregaram para essa IA da Anthropic várias ferramentas que permitia que ela realizasse um ataque por conta própria. E segundo tem no relatório, eles teriam feito isso de maneira segmentada para que o próprio modelo não detectasse que fosse uma ação maliciosa. Tá? Então, por exemplo, em vez de eu dizer, ataca aqui o Guilherme, tá? Levanta informações sobre ele, pega os dados de não sei quem, faz o quê, já faz o ataque. Não, eles quebraram isso em etapas. Então, eu faço... Com agentes diferentes para cada uma delas também. Exatamente. Então, eu vou lá e levanto, por exemplo, quais são as portas abertas. Aí depois beleza, tem a lista de portas abertas, né? IP e porta. Aí eu posso pegar só as portas. Agora eu quero para cada porta aqui, eu quero saber que versão de serviço está rodando aqui. Aí um agente vai lá e levanta a versão de serviço. Aí um outro agente eu digo assim,
Procura para mim que vulnerabilidades esse serviço aqui com essa versão tem. Eu não digo que isso veio de uma De varredura tal que eu fiz no IP, IP claro. tal, não sei o quê. Não digo, só digo, ó, procura para mim a vulnerabilidade, se esse serviço de e-mail na versão tal tem alguma vulnerabilidade conhecida. E ele vai lá e faz. Então eles quebraram o ataque todo em várias etapas e meio que isolaram os agentes, digamos assim, para evitar que o modelo detectasse um ataque Uma atividade full maliciosa acontecendo, uma ali, né, atividade cara. maliciosa acontecendo. E É aí, pra. aquela Ah, aquela analogia que a gente usou antes aqui, né, como se você fosse organizar o cometimento de um crime e chamasse vários agentes mesmo, né, isso, e não comparsas ali, e cada um sabe um você não pedacinho. der o filme do porra, o Batman é assim, né, o Batman lá do Coringa é assim, né. Lembra que no início eles: "Ah, eu não sei qual é a próxima fase e tal", eles só sabem um pedaço do crime e aí depois o Coringa ainda vai matando eles, né. É. Então É seria uma analogia assim, né. mais ou menos assim, é perfeito, é isso aí que ele faz. E até porque eles têm que notem que para ferramentas não adianta entregar as ferramentas e deu, tu tem que dizer para IA o que tu quer que ela faça. Então tem toda uma engenharia de prompt aí por trás dessa história, né, desse ataque, que tu tem que fazer os prompts funcionarem. E quem já fez prompts mais complexos sabe que às vezes tu tem que dar uma volta maior para conseguir fazer a IA fazer o que tu quer. Que ela pode se negar a fazer certas coisas. Né? Então, eu vivo brincando com isso aí, porque tem certos testes que eu quero que ela faça, ela não faz, ela se nega. Ela diz, eu não posso fazer isso. Aí eu tenho que dar uma volta, mudar o prompt, mudar não sei o que para fazer. Então, esses caras tiveram que fazer um monte de prompt, tá? Para fazer esse ataque funcionar. Então, no final das contas, Guilherme, o que eles fizeram foi pegaram o Claude, mas nota, eles poderiam ter usado o GPT, algum Pois é, modelo da OpenAI. Eles eles não poderiam poderiam. ter usado um modelo instalado Podem, é isso numa que eu ia dizer. infraestrutura É isso que eu ia deles, dizer. é. A Anthropic tira desse negócio aqui uma série de lições, né, que eles falaram aqui, para eles vão usar para reforçar a segurança do modelo deles, certo? Mas esses caras aqui, brincando, mudam para o ChatGPT. Vão ter que ajustar talvez um prompt ou outro. Tá? Não, a coisa Sim. não quer dizer que um prompt que contornou a segurança do Claude vá funcionar no GPT. Tá? Então talvez tenha que ajustar. Mas eles podem usar o GPT, eles podem usar o Gemini, eles podem usar o Grok, eles podem usar, entende? N IAs por aí, para usar essa estrutura de ferramentas que eles criaram agora. Que lembrem, isso aqui usa MCP, que é um protocolo padrão para entregar a ferramenta para IA, e tô todo mundo adotando isso. Tá? E eles também podem, vamos supor que todos os modelos ficaram maravilhosamente bons. Tá? E lembrando que a IA, à medida que o tempo passa, não só a gente tem modelos de IA mais potentes, que consomem mais recurso, mas a gente tem também cada vez mais modelos mais capazes que consomem pouco recurso, que tu consegue rodar Claro, localmente. E existe uma sim. busca por isso para te poder rodar num celular, poder rodar num ambiente embarcado num carro, coisa assim. E hoje Sim, o tu, DeepSeek da vida, né. isso aí tu pode pegar um LM Studio da vida hoje, tá? E rodar, se tiver uma boa placa de vídeo à mão, tu pode rodar certos modelos que são bem capazes. Não são tão bons que nenhum Cloud, mas são razoáveis, tá? Então, nada impediria desses caras com esse monte de ferramenta pronta aqui, e esses prompts e tudo mais, comprar um monte de GPU, um monte de placa de vídeo para ter um poder de processamento legal, né, investir nisso, e eles mesmos rodar o modelo de IA que vai que vai orquestrar essas ferramentas, tá? Sem restrição nenhuma em termos de segurança, sem safeguard nenhum. Ela fazer sem perguntar o porquê que ela deveria fazer, ou dizer que isso aqui é crime, não sei o que, ela não faria isso. Então, o que a gente está vendo, independente de eles terem usado o Cloud ou não, é mais uma automação de processos que antes eram feitos apenas por seres humanos, tá? E com a consequência de ser algo que baixa o custo do ataque, ou seja, esses caras atacaram 30 alvos num tempo que, se eles tivessem que fazer isso com seres humanos, sabe, custaria mais caro para eles em termos de tempo, e ainda por cima talvez eles não fossem tão eficientes, sabe? Então, eficácia é outra coisa. Mas isso que é baixo o sarrafo para ataques mais sofisticados, tá? Porque basta a gente lembrar o que acontece com ferramentas mais complexas, com ataques mais complexos. Com o tempo,
surge uma ferramenta que automatiza aquele ataque, e aí o cara só baixa, o cara baixa a ferramenta, coloca o IP de alguém, aperta send e manda ver, tá? Sim. Então, a gente tá vendo isso acontecer, assim como em várias outras áreas da atuação humana, a gente tá vendo isso acontecer numa situação de cybercrime. No final das contas é isso, Exato. sabe? Eu acho que no fim das contas, né, até quando você estava falando que eu fui lá no Hugging Face, coloquei cybersecurity, você já tem algumas coisas acontecendo lá também, né? Até para avaliação de sistemas, os caras dizendo que a Sim, gente treinou esse modelo aqui com ASP, Mitre, ATT&CK, NIST, Cloud exato, DevSecOps, né? exato. Então, de repente, tu já tem, inclusive as próprias vulnerabilidades já conhecidas, isso é tudo muito público, assim, né? Aham. E o que me chama atenção, né, acho que tem várias coisas aí, né? Primeiro é que além do uso da IA, né, mas não é nada novo, me parece, não é uma metodologia nova, é uma automatização de como as pessoas já fazem aquilo, né. Exatamente. Eh, e nota que isso é bom para o atacante, claro, ele está automatizando, ele faz mais rápido, ele faz em grande escala, fica mais barato para ele, menos Menos gente, né, mais gente. Aham. lucro, né. Só que a grande sacada vai ser, e isso se já não aconteceu deve estar acontecendo agora, vai acontecer em breve, é você conseguir fazer coisas novas, entendeu? Você subverter, você encontrar novos meios, você encontrar novos caminhos, você técnicas e tudo mais. Eu acho que esse vai ser o ganho aí também em qualidade, não é só uma questão de quantidade, porque todas essas atividades ali, tudo indica que foram feitas, né, é o passo a passo normal de um teste legítimo, digamos assim, ou Sim. de uma invasão ilegítima, né. E aí o pessoal às vezes pode ficar chateado com a gente, mas enfim, você está aqui num podcast de segurança da informação, direito da TI, proteção de dados, então a gente vai falar de segurança mesmo, e a gente vai botar o dedo na ferida no sentido de que, eh para os empresários, né, para os gestores que estão nos ouvindo e tal, e eu não falo isso, Vinícius, para honestamente, para assustar ninguém, mas isso é só o começo, Sim, isso é só o sem dúvida, começo, sem dúvida, né. sem dúvida. Quem acompanha o cenário e que faz essa atividade de threat intelligence, né, quem acompanha golpes e tal, hoje nós já temos, né, o Vinícius, a gente conversava sobre isso esses dias, o Vinícius pode, né, endossar hoje fazer um bot no Telegram, já faz tempo que sempre foi fácil fazer bot no Telegram, mas ligar uma IA no Telegram lá para fazer um botzinho é a coisa mais fácil do mundo que tem, Oh, né. Então você já sim. tem grupos criminosos hoje que ficam mandando mensagens lá, tem uma clássica que ele pergunta se você é guia turístico no Brasil e tal, e aí começa uma conversa, se diz que não, e aí começa a conversar com o cara, e aí tu vê que é uma IA, várias pessoas recebem, tem, né, Uhum. informação disso, várias pessoas recebem, e a ideia é tu automatizar uma primeira etapa do ataque para pegar pegar algumas pessoas que caem no golpe, e aí passa depois pra uma atendente pessoa ali para seguir com o golpe, né. Então isso vai ser cada vez mais comum, daí que eu acho que é a importância da gente conhecer e saber como é que essas coisas estão acontecendo, né. É, e isso que nem tu falou, Guilherme, e o que o Ethan Mollick coloca no livro dele também, né, tu sempre assume que tu tá usando a pior IA, tá, Aham. que a IA que tu tá usando hoje é a pior que já existiu, tá, a coisa só vai melhorar, tá. Uhum. E, então, eu já sinto esse negócio de mudar a forma como a gente testa algumas coisas, porque tem certas verificações que antes eram inviáveis de serem feitas, Uhum. tá? Que agora é perfeitamente viável de fazer por causa da IA. Então, coisas que antes não podiam ser feitas e que agora é viável, certo? Porque eu tenho. Eu sei o que eu quero fazer, mas para fazer manualmente é muito difícil. E tu fazer um programa que faça aquilo com aquela lógica, ou seja, faz um programa para fazer um cálculo complexo contábil, vai dar certo, ou de física, etc., vai embora. Agora, faz um programa, tenta fazer um programa sem usar IA, né, sem usar inteligência artificial, nenhum tipo de machine learning, tenta fazer um programa normal, digamos assim, que reconhece se tem um papagaio numa imagem ou não. Tá? Pronto, foi pro beleléu. Tá? Vai ter um trabalho muito grande. E a IA já permite certos testes que antes não eram possíveis. Tá? E, inclusive, a questão de trabalhar com código ofuscado, que é algo que a gente comentava, e que é uma coisa bem interessante também. O código ofuscado para ser humano, não para uma máquina. Tá? Então, tem várias coisas que estão mudando nesse cenário com a IA. Tá?
E sim, ah, quando eu falo que esse tipo de coisa que a gente está vendo aqui acontecendo nesse artigo que a gente está comentando, em que eu digo que baixou o sarrafo, e eles comentam, eles falam, não nesses termos, óbvio, né? Mas eles falam que baixou os requisitos para te fazer um ataque mais complexo. Tá? E é isso Baixou que no está. sentido que é mais fácil agora. Exato. E aí, ficando mais fácil, tu vai ter mais ataques acontecendo, porque agora pessoas com menos conhecimento vão conseguir fazer ataques mais complexos, que antes elas não conseguiam fazer. Então, tu vai ao mesmo tempo, tu também pode usar IA para aumentar as defesas, entende? Mas aí é Claro. aquela velha história, é um jogo assimétrico, porque quem É. defende tem que encontrar todos os furos, todas as possibilidades de entrada no ambiente. Quem ataca só tem que encontrar um. Então, assim, né, se tu encontrou 100, deixou um para trás, e o cara que tá atacando encontrou aquele um, pronto, ele ganhou o que ele queria. Mas É, ali tudo indica que seria uma coisa, assim, mais de buscar vulnerabilidades conhecidas em sistemas não, mas eu desatualizados. não Eu estou acho que falando desse girou caso em torno específico. disso, né. Mas eu não falo desse caso específico. O que eu estou dizendo é que cada vez mais tu vai ter ferramentas que vão automatizar esses ataques para pessoas que não conhecem nada tecnicamente. É Entende? o retor seria o retorno do Script Kid, Vinícius? Não, não é o retorno. Esse cara sempre existiu. Né? Assim, o cara que fica decorando um monte de conceito, né, numa conversa depois, né, larga aquele monte de termos e não sei o que ele aprendeu em inglês até decorar aquilo para conseguir mostrar para alguém que ele sabia aquilo de decor. Mas no fundo, no fundo, no fundo, o cara não sabe o que está fazendo. Né? E esse cara vai ser beneficiado, ou seja, vai baixar o nível de exigência para o cara fazer uma coisa desse tipo. Sim. Em Né? E última aí, análise, tu vai ter um aumento de ameaças, né, no âmbito da exato, segurança. o nível de ameaça sobe porque a facilidade de exploração cai. A facilidade de tu encontrar um problema, analisar aquilo, tentar fazer a exploração. Cara, uma coisa simples que se fazia, talvez até hoje, ainda tem, com certeza, até hoje tem lá no ExploitDB. Uma coisa simples que se fazia era tu ia baixar um exploit, uma ferramentinha para fazer uma exploração, e aquele exploit vinha com algumas coisas erradas óbvias, sabe? Mas tu tinha que olhar o código, tinha que entender o código e tinha que olhar, tá aqui. Aí tu ia lá, ajeitava e o código passava a funcionar. Justamente para evitar aquele cara que só baixa, executa e deu. Tá? Isso hoje é ridículo. Tu baixa um negócio desse, tu dá pra IA e diz corrija e melhore. E ajuste para minha situação aqui. E ela vai fazer para ti. Tu não tem que fazer mais É. nada, entende? O próximo passo é aí sim, né, e aí ela já consegue fazer isso, mas é ela encontrar as vulnerabilidades, isso já está sendo feito aí, já tem notícia sobre Não, isso, mas, né, mas inclusive Guilherme, sistema, aí, mas no ah, sentido de tu descobrir aí que é também um passo aí ah, de qualidade, né, é tu descobrir coisas novas, é tu descobrir zero days, é tu te apropriar daquilo, é tu sabe, e aí a coisa fica mais complexa, porque quanto tempo e dinheiro tu vai investir para descobrir essas coisas, sabe, é bem delicado, né. claro, e tem uma coisa que é interessante, tá? Um zero day, uma coisa nova, tá, é um furo que ninguém conhecia, era um problema que ninguém conhecia, tá? Mas dificilmente esses caras surgem com uma técnica nova de exploração. São ocorrências de problemas já conhecidos ou de combinações de problemas já conhecidos numa dada situação, né? E que gera um resultado diferente que ninguém esperava, né? Que é uma nova vulnerabilidade. Dificilmente acontece, óbvio que acontece, mas dificilmente são técnicas inteiramente novas, entende? Algo que nunca ninguém viu, né? Nunca ninguém viu esse tipo de vulnerabilidade. Então a gente tem um monte de zero day que vem, por exemplo, de buffer overflow, que é um problema bem conhecido. Tá? E tem várias variações de buffer flow já muito bem conhecidas e documentadas. Então, a IA, nesse sentido, ela vai conseguir encontrar zero days, fica bem tranquilo. Talvez ela não venha com coisas super novas ainda, agora, né? Mas ela vai ser capaz de fazer tranquilamente. Guilherme, eu vou encerrando de minha parte aqui, dizendo que eu já passei para ti, inclusive, minha cópia do artigo com os destaques que eu fiz, tá? Então, para ficar disponível lá para vocês, a cópia com os destaques, com o que eu achei aqui bem relevante, bem importante, e essa ela vai estar no show notes para vocês baixarem. Você falou antes várias variações, né. Várias,
Variações, não Variações. é É uma nem duas, tipo são é, várias são várias variações. variações, né. É tipo uma surpresa inesperada, né. É uma surpresa Tô brincando inesperada, pô, contigo, tô é brincando verdade. contigo, Tá, mas tô assim, ó, brincando. o que é muito importante, tá, é ficar a coisa em si, lá na cloud, tá, é legal e tal, mas o que é interessante é a gente pensar na técnica e os impactos disso hoje e para os próximos poucos anos que estão à nossa frente aí com relação a desenvolvimento de Eles IA. eles deram uma aumentada na importância assim, tem um quê meio de propaganda ali também, meio que assim: "Olha o que que é possível Sim. fazer com o Claude", eu senti um pouco Nossa, o disso, Claude foi assim, né. fantástico, fez coisas que não seria possível É, fazer com seres humanos e tal. Mas no final das contas, qualquer é, IA aqui que tu meter que seja boa, vai fazer isso aqui, é, né. é. Então, Bom, enfim, aquela então história, né, os depois cara os cara dessa vendem um peixe deles também, né, Guilherme? é. Depois dessa surpresa inesperada, né, nós nós vamos então ir terminando, né, hoje o episódio é um pouquinho mais curtinho, também é bom, você consegue, né, esgotar ele mais rapidamente, aí abre espaço para você ouvir outras coisas interessantes também. A gente ouviu hoje, o Vinícius indicou um videozinho, de um prêmio Nobel, né, prêmio Nobel, melhor dizendo, explicando um pouco a questão da IA, dá Sim, para deixar ali O também, Geoffrey né, pra Hinton. gente ouvir. O Geoffrey É. Hinton, um dos padrinhos da IA, um dos pais da IA. Então vamos deixar lá também, bem interessante, e nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.